bem-vindas a mais um episódio dos Santas dos Últimos Dias. Eu me chamo Elisa Luchin Eu sou Bianca Beck. e hoje nós vamos estudar os capítulos de Alma 32 ao 35, que é uma sessão fantástica. Tem aquele discurso épico em Alma 32 sobre a fé, muito conhecido, e entre a humildade também. E eu tô muito animada, muito, muito animada. Bianca, por onde você gostaria de começar? Tem tantas coisas que até é difícil de saber por onde que eu quero começar. Mas tem um pensamento que... Acho que eu vou pro meu pensamento principal do capítulo 32. Depois, se der tempo, eu compartilho outras coisas menores, assim, que eu percebi. Mas quando Alma, ele tá falando às pessoas que são consideradas pobres quanto às coisas do mundo, no versículo 6 ele menciona algo sobre aflições que me chamou a atenção e que eu já sabia, mas que eu fiz umas conexões diferentes ao ler hoje. Diz assim: Então, quando ouviu isso, Alma voltou-se para ele e olhou com grande alegria, pois viu que suas aflições verdadeiramente os haviam tornado humildes e que estavam preparados para ouvir a palavra de Deus. E eu sei que o propósito de se ter aflições é para que a gente aprenda alguma coisa, ou para que a gente se torne humilde, né? E a gente sabe disso. Mas é interessante notar que Alma usou a palavra tornado ali no versículo 6. Porque quando eu penso em se tornar, eu penso que às vezes a gente é forçado a se tornar alguma coisa. E, na verdade, o Alma fala sobre isso depois. Ele fala sobre ser compelido a ser humilde, né? Mas, às vezes, a gente escolhe se tornar alguma coisa por nossa própria vontade, né. E quando eu li isso, eu fiquei pensando: "Será que eu estou permitindo que as aflições que eu tenho, as dificuldades que eu estou passando me tornem em alguma coisa, aumentem a minha fé, me torne uma pessoa mais fervorosa, me torne alguém mais paciente, me torne alguém mais fiel?" Não sei. Porque é um processo de escolha, eu sinto, hã, quando não é quando não é forçado, né. E daí ali no versículo 13 teve outra coisa que é relacionada a isso que me chamou a atenção. Diz assim: "E agora, porque fostes compelidos a ser humildes, benditos sois, porque o homem, às vezes, se é compelido a humilhar-se, procura o arrependimento, e certamente quem se arrepender encontrará misericórdia, e quem encontrar misericórdia e perseverar até o fim será salvo." Então, aqui deixa muito claro que, às vezes, a gente é levado a buscar o arrependimento, a gente procura o arrependimento. E esse às vezes deixa bem claro que é uma escolha, né, quando a gente escolhe permitir que as aflições nos transformem, e às vezes a gente escolhe que não, a gente escolhe não se arrepender, a gente escolhe endurecer o nosso coração, né. E eu fiquei pensando daí sobre as coisas que a gente passa no casamento. Ontem ainda eu estava conversando com uma amiga e ela mencionou os altos e baixos do casamento. Todo mundo que é casado sabe que essa é a realidade, não tem como romantizar. Todo casal vai passar por momentos bons e momentos ruins, não só na vida no geral, como, sei lá, perda de emprego, mas do relacionamento vai ter momentos que você vai se sentir mais atraída pelo seu esposo. Tem momentos que você não vai, que você vai estar irritada, chateada com alguma coisa que vocês não conseguem, entrar em acordo, talvez, você não vai se sentir tão atraída. Talvez você vai não vai gostar tanto da pessoa. Você ama ela, né. PM, não gosto de ninguém, Aham. procuro E esposo. e tem momentos que realmente eu já senti isso, assim, de eu estar irritada, de eu estar chateada ou magoada e eu pensar: "Eu amo meu marido, mas nesse momento eu não gosto nem um pouquinho dele." Não faz muito Olha, sentido. admiro que tu consegue pensar: "Eu amo meu marido", porque em momentos assim, esse pensamento às vezes nem passa pela minha cabeça, eu só penso
quão chateada eu tô, quanta raiva eu tô passando. Então a gente tem esses momentos, assim, de altos e baixos. E a gente pode escolher, né, a gente pode escolher fazer com que essas dificuldades, aflições, nos tornem alguma coisa, nos transformem para o melhor, ou a gente pode escolher endurecer o nosso coração. Como acontece aqui inclusive no capítulo 33, meio que pulando, assim, mas só porque faz sentido com esse pensamento, né. No versículo 21, que é quando o Amoleque tá o Amoleque não, a Alma tá falando com o povo, e ele tá comentando sobre as coisas que haviam sido ensinadas por Zenos e Zenoque. Aí no final do que ele compartilha, ele pergunta: Ó meus irmãos, se pudesseis ser curados simplesmente olhando ao redor para seres curados, não o faríeis rapidamente? Ou preferiríeis endurecer o coração na incredulidade e ser negligentes? E a gente conhecendo essa história, né, porque aqui ele tá recontando uma história das escrituras, a gente sabe que teve pessoas que escolheram endurecer o coração e escolheram não olhar, né. Então, às vezes, eu sinto que a gente faz isso, assim, a gente não permite que as aflições nos moldem e a gente escolhe endurecer o nosso coração. De ruinzinha, assim, às vezes eu faço isso. Decido ser ruinzinha, assim, eu não quero aquela É birra. orgulho, é orgulho. Como? É orgulho. Orgulho, aquela birra adulta, assim, sabe, tipo: "Não quero, não vou e não tem quem me faça fazer isso. E tu não manda em mim. Não me manda. Não é minha mãe". Mas eu acho muito legal que ah, isso que você mencionou, e sobre a questão da gente se humilhar, das aflições que a gente passa, porque o que eu escrevi aqui, o 12 me chamou muita atenção, indo, né, com esse pensamento. Ele fala assim: digo-vos, ainda bem que vos afastaram de vossas sinagogas para que sejais humildes e aprendais sabedoria. Então, tipo, ainda bem que essa coisa ruim aconteceu contigo, para tu aprender o que tu tem que aprender. Ah, eu acho que me trouxe uma perspectiva até sobre as minhas próprias aflições. O que que são os ainda bens que eu posso falar das minhas aflições? E aí eu fiquei meditando e eu pensei no momento que eu tô passando agora. Que às vezes tem dias que eu passo raiva. Então, para quem não sabe, já mencionei isso em vários outros episódios. Meu marido se formou, está buscando emprego, está no processo aí. E a gente decidiu, nesse meio tempo, vir visitar os pais dele na Alemanha. E claro, quem ouve, né, pensa, na Alemanha, que legal, tá na Europa. Tá muito legal, sim, essa parte é legal. Só que ninguém pensa no fato que eu tô morando com meu sogro e com minha sogra, que eu não tenho meu canto, e que eu tenho 3 filhos, e que 2 deles são gêmeos de 1 ano de idade, né? Enfim, dramática, né? Mas, um, e às vezes eu fico pensando, ai, gente, que aflição, que chato. Eu queria que só que meu marido já tivesse um emprego, que a gente pudesse já estar num lugar que fosse nosso, começar finalmente, sabe? Começar a minha vida e construir minhas coisas. E às vezes eu fico nesse pensamento. Mas daí, quando eu tava lendo isso, eu pensei no ainda bem. Até porque, às vezes, morando. Meu sogro e minha sogra são maravilhosos, tá? Mas ainda assim, são pessoas. Eles têm a vida deles, a gente tem a nossa, e agora a gente tá morando todo mundo junto, né? E é difícil, temos nossas diferenças. E aí eu pensei no ainda bem. E eu pensei, nossa, ainda bem que meu marido ainda não tem um emprego. Porque ainda bem que eu posso estar aqui com meu sogro e minha sogra. Ainda bem que os meus filhos podem estar agora passando tanto tempo com os avós e interagindo com eles e conhecendo melhor os avós. Porque se não fosse por meu marido não ter um emprego, eu não sei quando eu poderia vir e visitar o meu sogro e minha sogra. E eu não sei se algum dia eu ia poder passar tanto tempo com eles e conhecer eles quanto eu tô tendo agora. E não só pelos meus filhos, mas por mim mesma. Eu nunca interagi muito com eles, porque eles moravam distante, era só por ligação, videochamada. As visitas que eles fizeram foram por poucos dias. E eu tô tendo o privilégio de conhecer eles melhor.
E tem me ajudado também a julgar eles mesmos, né? Quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais a gente conhece as vulnerabilidades e a parte, quem elas são de verdade, né? E tem sido um privilégio muito bom para mim, maravilhoso, passar mais tempo com o meu sogro e minha sogra, conhecer eles melhor. Tem me ajudado a conhecer melhor o meu marido, entender as coisas únicas sobre ele, né? De onde que vem as manias, a maneira de ele pensar sobre as coisas. E daí foi o que eu pensei. Ainda bem que o Senhor me deu essa aflição, porque está me ajudando a ser mais humilde e está me dando essa oportunidade de conhecer, de desenvolver um amor maior e que os meus filhos também tenham essa oportunidade de passar tempo com os avós. Mas assim, tu tá fazendo a escolha de sentir isso, né? Você Exatamente. tá buscando, você tá procurando encontrar as partes positivas dessa experiência, né. Porque você poderia muito bem falar: "Olha, é difícil pra caramba viver aqui num país com uma cultura diferente, que as pessoas são, sei lá, mais distantes, mais frias, é difícil pra caramba morar com a minha sogra, com o meu sogro", sabe. Tu poderia fazer isso, mas você tá fazendo a escolha consciente de permitir que essa experiência, que é difícil, te torne de alguma forma melhor. E isso é difícil, às vezes ter essa consciência, essa habilidade de perceber os teus sentimentos e mudar eles, né, colocar um foco diferente, trocar a perspectiva. Porque você poderia só ficar vivendo na perspectiva negativa se você quisesse, né. E eu E o acho que que eu, essa habilidade é importante. e o que eu acho interessante é que às vezes a gente tem essa tendência de se tornar vítima, né? E que é um pouco, digamos, né, o que o povo aqui dos eram os Oramitas, né? Os Oramitas mais Sim. pobres, estavam passando. Eles eram vítimas da situação. Olha, a gente construiu esses edifícios, a gente deu o trabalho todo, e agora eles não estão deixando a gente ah, adorar a Deus no edifício que a gente construiu. Somos vítimas dessas outras pessoas, né? Uhum, E nós podemos se vitimizar, né? É uma escolha, bem como tu disse, eu acho muito importante essa parte. uhum, Nós podemos fazer a escolha de nos tornarmos agentes e não sermos agidos, que os outros ajam sobre nós, mas que nós agimos sobre o nosso redor, né? Então, seja lá qual a circunstância que a gente esteja, a gente pode escolher ser os agentes e fazer as coisas acontecer e tornar a experiência positiva. uhum. Eu achei interessante que aqui eles aqui diz, né, que eles eram pobres, e quando eu penso numa pessoa extremamente pobre, eu penso talvez uma pessoa que tem dificuldade para ter alimento, né. E e é interessante pensar que eles estavam famintos aqui pela palavra de Deus, e é o que a Alma utiliza no discurso dele, né. Ele fala sobre a palavra de Deus. E eu fiquei pensando que muitas vezes quando eu eu lia esse muitas vezes quando eu li, aliás, esse capítulo no passado, eu pensava assim: "Tá, mas então, se eu tiver dinheiro, se eu tiver bens materiais, eu não vou ser humilde". Porque às vezes isso acontece, né, de tipo, a gente pensar: "Ah, então eu preciso", associa a pobreza à humildade, sabe? Bem que Ser faz. pobre para ser humilde. Uhum. Tem que ser pobre para ser humilde, algo assim, a pobreza vai te fazer ser humilde e o pobre vai estar mais disposto a ouvir a palavra de Deus. E eu sinto que é muito importante, assim, a gente entender que tudo tem o seu devido lugar. A riqueza, os bens materiais, elas são importantes se elas tiverem um lugar devido na nossa vida. A partir do momento que elas saem do lugar onde elas deveriam estar e começam a tomar conta da nossa vida, essa começa a ser a nossa prioridade, e a gente esquece de Deus, aí passa a ser um problema. Aí é que a gente acaba não sendo humildes, né, mas ter bens materiais não só é importante, como é necessário para que a gente consiga dar atenção a Deus. E
Enfim, quando eu estava lendo, eu fiquei pensando sobre como que eu posso ter essa fome pela palavra de Deus, sem necessariamente estar passando Bem. perrengue. Mas outra coisa que eu pensei nesses capítulos falando sobre humildade, né? Ah, porque eles falam sobre as aflições nos humilharam, né? E eu pensei, quais são algumas coisas que me humilham perante Deus? Que às vezes não é a situação financeira, no meu caso ainda é, mas, mas talvez para você que está me ouvindo aí, não seja. Ah, mas ah, existem várias coisas que podem nos humilhar. No caso deles aqui, tu falou, né, da pobreza, mas eu acho que, em geral, toda mãe tem razões para se humilhar perante Deus. Não tem nada mais humilhante nessa vida, no sentido de que nos torna humildes, do que a maternidade. Foi o que eu falei. Eu escrevi aqui, a maternidade me humilha. Porque é algo que foge completamente do nosso controle, né? A gente tem aquele outro ser humano que tem sua própria vontade. E por mais que você tente forçar, aquele ser humano ainda tem sua própria vontade. E muitas coisas estão fora do nosso controle. E muitas coisas são novidades. A gente pensa, quando a gente pensa que, ok, agora tô bam 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 aqui, tô dominando geral, tá dando certo o novo esquema que eu coloquei aqui na casa. Aí a sua criança cresce, ou nasce outro filho, vem um irmão, ou sei lá, alguma coisa muda. E aquele negócio que funcionava antes para de funcionar. Então, é, é muito assim difícil, é uma aflição boa, né? Ser mãe, mas nos torna muito humildes. E aí, como você falou sobre a escolha, né? A gente pode escolher deixar esse desafio da maternidade, essa humilhação, nos levar a buscar a Deus por mais direção, por conforto, por ajuda, ou nos tornar mais distantes dele. Dizer, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para isso, para aquilo, porque eu tenho meu filho aqui para cuidar. E, inclusive, ah, falando em cultura, eu tive um momento assim, um pouco revoltante. Não, 2 domingos atrás, né? Eu fui na igreja e os alemães, eles são bem diretos e um pouco críticos. Eu sei que teve alguns momentos em que eu me senti como se eu estivesse incomodando as pessoas porque os meus filhos estavam chorando, fazendo barulho, gritando. Eles estavam sendo crianças. E, e eu comecei a chorar e eu tive aquela vontade, tipo, não quero mais voltar para a igreja. Não quero estar aqui. E, claro, me ajudou a ter mais compaixão por outras pessoas que se sentam assim e acabam parando de ir à igreja por causa disso. Mas ahn, foi um momento que essa humildade, essa humilhação, né, de quando a gente se torna mãe, eu senti aquele sentimento estava me afastando de Deus, estava me tornando amarga contra as outras pessoas e me tornando amarga contra Deus. E aí eu precisei me humilhar de uma maneira diferente, né, de aceitar, né? Tá, vai ser difícil, é uma cultura diferente, eu vou ter que me adaptar, as pessoas vão ter que se adaptar, a minha família, mas eu quero buscar a Deus, eu vou orar, eu vou fazer a minha parte, tentar ser uma agente para melhorar a minha situação e me aproximar de Deus com essa experiência. E eu acho que pra gente como adultos é tão mais difícil tudo, assim. Eu adoro quando nas escrituras é mencionado as crianças, e criança é tudo de bom, né, a forma como eles veem o mundo, como eles recebem correção, como eles é co é difícil eles se sentirem humilhados, né, como a gente se sente, porque eles não são tão orgulhosos quanto nós somos, né. Então é muito mais difícil pra criança se sentir humilhada que quando como a gente se sente. E aqui no versículo 23 menciona as crianças. E eu achei muito interessante, diz assim: "E agora ele transmite a sua palavra aos homens por intermédio de anjos. Sim,
não só os homens, mas também as mulheres. Ora, isso não é tudo. Muitas vezes, as crianças recebem palavras que confundem o sábio e o instruído. E quando eu li isso, eu pensei na Mayara e no tanto que essa criança tem se transformado. Desde que a gente adotou ela, todas as coisas que ela tem aprendido, todas as coisas que ela tem se permitido receber e tanto espiritualmente, porque eu acho que aqui é bem claro, né, que tá falando sobre o que as coisas que os anjos comunicam, as coisas que ela tem aprendido sobre o evangelho de Jesus Cristo, mas no geral, assim, as coisas que a gente ensina, as mudanças que ela tem feito na vidinha dela, quando eu paro, assim, e penso, eu mal consigo acreditar no quão longe a gente chegou como família, o tanto que eu mudei, o tanto que ela mudou. Mas especialmente ela, sabe, o quanto que ela mudou. E eu pensei: "Eu preciso ser mais como uma criança e receber mais. Se eu fosse mais como uma criança, quanto mais o Senhor poderia me ensinar?". Porque as crianças, elas são tão abertas, elas têm um espaço dentro delas para receber, que às vezes a gente não tem. A gente não às vezes não está disposto a abrir um espaço dentro da gente para receber as palavras de Deus da mesma forma que as crianças recebem. Porque a gente acha que a gente sabe, a gente já teve mais experiência, então a gente é orgulhoso, né. E ali no versículo 28, quando a alma está comparando a palavra de Deus a uma semente, ele diz assim: "Comparemos a palavra a uma semente. Ora, se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que, se for uma semente verdadeira, ou seja, uma boa semente, se não a lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito. E quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmos: deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar minha alma, sim, começa a iluminar-me o entendimento, sim, começa a ser-me deliciosa. E eu pensei de novo sobre as crianças e a forma como elas aprendem e que eu preciso ter isso como um modelo para mim, porque é isso que acontece com elas. Elas primeiro que aqui de novo, né, quando fala ali: "Se derdes lugar em vosso coração", elas têm muito lugar. É o que elas mais têm, é lugar no coraçãozinho delas para aprender coisas novas, para sei lá, para amar as pessoas ao redor, para fazer novos amiguinhos. E o quanto que a gente pode aprender com elas. Ah, e depois ali no final quando diz, né, que a palavra começa a iluminar o entendimento, assim, começa a ser deliciosa, e eu acho tão gostosa essa fase, assim, da criança quando ela começa a fazer perguntas, acho que o Imo tá nessa fase, foi muito bonitinho quando vocês estavam aqui visitando, e ele tem tantas perguntas, né, ele quer saber o porquê das coisas, ele presta atenção, assim, nas explicações que eu dava pra ele, depois ele repetia coisas que eu havia falado. Por quê? Porque tem lugarzinho no coração dele para aprender. Ele tá disposto, sabe, a receber sem julgamentos, assim, né. Que é completamente diferente da forma que a gente recebe e reage a ensinamentos, ao aprendizado. E, enfim, criança é tudo de bom. Eu Eles sempre estão famintos, né, isso. pelo Uhum, conhecimento. Realmente, é bem interessante. Eles estão atentos a tudo e uhum. nós podemos copiar isso deles, no Aham. aprendizado. Muito legal. E assim, aqui a Alma tá falando sobre a semente, comparando a semente à palavra de Deus, né. Mas eu acho que essa semente, a gente pode comparar elas a várias outras coisas, né. E eu fiquei pensando que eu preciso ser muito cuidadosa com as sementes que eu abro espaço no meu coração para crescer, né. Pode ser eu posso abrir espaço no meu coração para a palavra de Deus crescer, e daí eu posso alimentar ela. E, né, ela vai se tornar uma árvore e vai dar frutos.
mas eu também posso abrir espaço para sementes que não são tão boas, sementes que talvez vão ser ervas daninhas, que só vão danificar o o meu solo ali, o meu coração, o espaço que eu tenho para receber a palavra de Deus. Talvez vai fazer com que o meu coração fique mais duro e menos suscetível ao Espírito, né. E e daí também pensei sobre as sementes que a gente escolhe para os nossos filhos, porque eu acho que quando a gente é pais, a gente tá ali, né, escolhendo, plantando e tentando ajudar os nossos filhos a alimentar as sementes que a gente está plantando, e quais são as sementes que eu permito no meu lar e deixo com que e tô instigando e ajudando os meus filhos a plantar, né, enfim, Regando. regando. Tem muitas aplicações aqui, assim, eu chego a me perder pensando em Uma tudo. aplicação que eu pensei, de novo, não sei se é algo mirabolante na minha cabeça, mas eu pensei, enquanto eu estava lendo, comparar a semente com uma criança. Porque fala que você planta a semente e meio que você planta a criança, né? E aí você rega e você cuida. E aí você fala que daí começa a ser-me deliciosa. Não que meu filho é delicioso, não pode morder a criança. Mas é muito delicioso ver esse progresso deles. Quando a semente começa a germinar, quando, quando eles começam a progredir, a gente vê o quanto eles estão crescendo. Nos versículos ali do 37 ao 43, fala um pouco sobre a experiência de cuidar da árvore, né? Quando a árvore começa a meio que dar frutos. Do 36, na verdade, ao 43. Não vou ler todos, mas eu vou ler o 41, 42 e 43, porque eu quero que a gente pense sobre isso com a questão, comparando os nossos filhos com a semente. Teve duas coisas que eu gostei. Uma no 34 diz assim, na metade ali do versículo fala: Pois sabeis que a palavra vos dilatou a alma. Então eu trocaria a palavra por nossos filhos, né? Os vossos filhos vos dilatou a alma, e sabeis também que ela germinou, seu filho germinou, que vossa compreensão começa a iluminar-se e vossa mente começa a expandir-se. Tá. Eu só pensei, quando eu vejo os meus filhos progredindo, essa é um pouco a sensação que eu tenho. De que a minha compreensão começa a se iluminar e a minha mente começa a se expandir. Parece que o mundo é muito maior do que eu conhecia até então. É uma sensação nova, é diferente. E eu não sei para outras mães, mas para mim é que cada novo aprendizado que eles têm, cada nova coisa que eles sabem fazer, é como se a minha mente abrisse um espaço novo para felicidade. É uma felicidade nova para mim, é uma conquista nova para mim, tipo, uau! Você tá aprendendo a andar. Que mágico! Uou, você está aprendendo as letras. Uou, você conseguiu escrever o seu nome. É como o meu coração expande, assim, é aquela alegria, aquela regozijo que não tem como explicar se você não tem experiência. Isso foi uma das coisas que eu pensei. E aí a outra coisa é sobre o esforço, né? Ah, no 36 fala depois que você vê a semente crescendo, germinando, você tem essa sensação e diz: Não deveis pôr de lado a vossa fé, ou o vosso filho, né? Porque haveis somente exercido vossa fé para plantar a semente, a fim de fazer a experiência para saber que a semente é boa. Eis que à medida que a árvore começar a crescer, direis: Tratemos dela com muito cuidado, para que crie raiz, para que cresça e dê frutos. E agora, eis que se tratardes com muito cuidado, criará raiz e crescerá e dará frutos. 41. Se, porém, cultivardes a palavra, no caso, cultivasse seus filhos, sim, cultivardes ele quando eles começarem a crescer, com vossa fé, com grande esforço e com paciência, esperando o fruto, eles criarão. Eu tô aqui mudando as coisas, tá? Eles criarão raiz
e eis que serão uma árvore que brotará para a vida eterna. E por causa de vosso esforço e de vossa fé e de vossa paciência em cultivar seus filhos para que criem raiz, eis que pouco a pouco colhereis o seu fruto, que é sumamente precioso, que é mais doce que tudo que é doce, que é mais branco que tudo que é branco. Sim, e mais puro que tudo que é puro. E banquetear-vos-eis com esse fruto, até vos fartardes, de modo que não tereis fome, nem tereis sede. Então, meus irmãos, colhereis a recompensa de vossa fé, e de vossa diligência e paciência e longanimidade, esperando que a árvore, que os seus filhos vos deem fruto. Porque às vezes, talvez a gente pense, ah, tá, eu fiz o que eu tinha que fazer, vou largar a mão, pronto, acabou. Não, mas é um trabalho contínuo, e eu penso, mesmo depois, agora que eu saí de casa, ou que meu marido saiu de casa, claro que os nossos pais têm uma influência diferente do que eles tinham antes, mas eles ainda têm uma influência, eles podem nos influenciar. É um trabalho para a eternidade, o trabalho de pai e de mãe. E eu não sei, eu achei muito interessante, assim, pensar nessa comparação, pensar sobre todo o trabalho que eles falam sobre. Eu listei aqui, 6 características que ele fala referentes ao cuidado com a fé, mas que a gente pode se referir aos nossos filhos. Um é cuidado, esforço, paciência, fé, diligência e longanimidade. Eu acho que são essenciais na criação, na educação, no ensinamento dos filhos. E eu sei que a gente pode ver os frutos até o momento que um dia eles vão criar raiz e aí eles vão fazer pelos filhos deles, a gente espera. E quando eu tava lendo isso, que fala que é sumamente precioso, mais doce que tudo que é doce, eu não sou vó ainda. Vai demorar um bom tempo pra chegar lá. Mas me lembrou um pouco da descrição que eu já ouvi da minha mãe e da minha sogra, falando sobre a experiência de ser vó. Ahn, e eu imagino que vai ser algo muito legal o dia que acontecer comigo também. Mas por enquanto, o que eu tenho tá de bom tamanho. Eu gostei bastante, achei interessante essa tua comparação. E ali no 42, só uma coisa que eu pensei quando eu estava lendo, eu também pensei sobre a minha filha. E a realidade é que a gente vive e respira isso, né? É uma parte da nossa vida tão, tão forte, sim. Eu consigo ler esses versículos e pensar sobre as escrituras, sobre a palavra de Deus, sobre encontrar lugar para a palavra de Deus dentro de mim. Mas a maior parte do tempo, quando eu tô lendo, eu tô pensando sobre a Mayara, sobre o meu marido, sobre o meu casamento, sobre as dificuldades que a gente tá vivendo no dia a dia. E, e eu sinto, assim, que o Senhor vai inspirando a nossa mente a conseguir aplicar esses princípios de outras formas na nossa vida, né? Formas que fazem mais sentido para o que a gente está vivendo. E ali no versículo 42, quando eu li, pensando sobre isso, sobre a minha filha, eu pensei: "E por causa de vosso esforço, de vossa fé e de vossa paciência em cultivar a palavra", no caso, em cultivar o que eu pensei foi a palavra de Deus nos meus filhos, para que crie raiz não em vós, nesse caso, não em mim. Não quero que a eu quero que a palavra, nesse caso, quando eu cultivo ela nos meus filhos, eu quero que ela crie raiz em Cristo. E eis que pouco a pouco colherei o seu fruto, daí tudo aquilo que tu leu ali, né. E quando eu li, eu pensei nisso, eu pensei: "Ai, eu espero conseguir, cultivar a palavra de Deus aqui no meu lar e no coração da minha filha, de certa forma, se ela permitir, hã, a ponto de que ela crie raiz em Cristo, não que crie raiz em mim, mas que crie raiz nele, e que ele seja a fonte da palavra para ela para o resto da vida, que ela não precise de mim, que ela não mas que eu seja o catalisador, sabe, que eu comece o processo, acelere ali, e daí depois que ela consiga ter Cristo como a raiz e ter sempre a palavra vinda dele para o resto da vida dela. Gostei muito disso que tu falou, muito bom. Muito legal o que tu disse agora também sobre isso.
porque foi outro comentário que eu escrevi aqui. Outra aplicação dessas escrituras seria a ideia de que nós estamos plantando a semente, mas que nós precisamos ensinar os nossos filhos a regar, a cultivar, como tu disse, né, criar para que crie raiz em Cristo, neles mesmos, eles mesmos criem raiz. Porque o que eu escrevi aqui foi: eu posso plantar a semente da fé no coração dos meus filhos, mas em algum momento eles terão de escolher continuar ou não cuidando da sua fé, né? Por mais que eu possa influenciar, em algum momento eles vão ter que fazer a decisão de cuidar da fé deles. E, e eu tava pensando também sobre a fé aqui, essa plantação de fé, que o testemunho é como a fé. Às vezes a gente usa eles meio que junto, assim, né? O testemunho precisa ser cultivado. Se a gente não cultivar o testemunho com experiências espirituais, o testemunho morre. Eu gosto de pensar no testemunho como a fé, como uma semente, como uma planta. E não tem uma frase que eu odeio mais do que quando as pessoas dizem: ah, acho que aquela pessoa nunca teve um testemunho. Como se fosse ou você tem ou você não tem. E se você teve um dia, vai sempre ter. Não, gente. Você pode ter um testemunho, você pode ter que a semente foi plantada em você. Você pode ter tido experiências espirituais que confirmaram pra você que a igreja é verdadeira, que o livro de Mormon é verdadeiro, que Joseph Smith foi um profeta, que Deus existe e te ama. Você pode ter esse testemunho, mas se você não continua cultivando, buscando ter experiências espirituais, aquilo vai morrer. E daí em algum momento, você vai esquecer dessas experiências, ou você vai começar a acreditar que essas experiências foram tudo da tua imaginação, ou que elas foram, sei lá, o que quer que seja, né? Você precisa cultivar, que é o que tá falando aqui. Ele diz, né? Ah, você acha que é suficiente depois que a semente brotou e você viu que a semente é boa? Não, não é suficiente. Você precisa continuar tratando dela com muito cuidado. E aí a gente precisa ensinar para os nossos filhos o que eles têm que fazer para cuidar da fé deles com muito cuidado. E aí, claro, vem essas respostas básicas da primária, mas que são essenciais. Oração, leitura das escrituras, frequência à igreja, são assim, que é tipo o pilar, né, para buscar essas experiências espirituais, cultivar o testemunho. E aí eu acho que tem outras coisas. E aí eu queria perguntar para ti, Bianca, que outras coisas tu acha que são, tipo, às vezes coisas simples que a gente pode fazer nós mesmos ou que a gente pode ensinar nossos filhos a fazer como uma maneira de cultivar a fé deles, ou coisas que talvez tu tenha feito aí, que tu vê que tá ajudando a Mayara. Hum. Eu acho que além do básico, né? Do básico bem feito, não precisa nem ser bem feito, vamos ser sincera, né? Vamos ser bem honesta. Não precisa ser o básico bem feito, mas é só o básico feito. Uhum, Ele só uhum. precisa ser consistente e pode ser simples, pode ser curto, pode, não importa. O que importa é que tu faça de alguma forma, de alguma maneira, porque o pouquinho feito a longo prazo faz uma diferença gigantesca, né? Melhor que tu leia a escritura no caos do que tu não leia, porque Uhum. tá um caos. Aham, exatamente. Então, além desse básico feito, assim, do dia a dia, tem algumas coisas que eu gosto muito de fazer, que eu sinto que fazem a diferença. Eu gosto muito de memorizar versos de escrituras com a Mayara. Tem uma lista de. Eu procurei na internet um dia, assim, um site evangélico, não sei. Pesquisei lá e apareceu, versículos da Bíblia para serem memorizados. E daí para cada situação, né? Eh, quando você precisa de forças, quando você está desanimado, quando você nananã. E daí tinha, assim, sugestões e eu olhei aquela lista e pesquisei alguns versículos e fiz uma lista nossa para nossa casa, que eu decidi que a gente precisa memorizar. Então, todos os dias de manhã, a gente faz um mini devocional e a gente lê
a gente não tenta memorizar todos os dias, a gente lê aquele mesmo verso no mês inteiro, versículo, aquele mês inteiro. A gente fica um mês inteiro lendo e claro, depois de uma semana, 2 semanas lendo aquela escritura, ela tá memorizada. Hã, e daí a gente conversa sobre esses versículos de vez em quando, ou daí às vezes no dia a dia, quando eu percebo que a gente tá precisando que aquele versículo poderia ser aplicável a uma situação, eu falo: "Ah, mãe, lembra daquele versículo?" E daí a gente repete ele, né, para aquela situação específica. E o clássico aqui em casa, que o que a gente mais fala é: "Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece". E a gente usa muito, mas tem vários outros que a gente memorizou que nos fortalecem, assim, que eu gosto. E acho que eu já mencionei também sobre a música, as músicas da primária fazem uma diferença muito grande pra gente ter elas tocando. Eu faço um esforço consciente, assim, de quando eu vou escolher o que que vai ficar tocando no background, assim, né, quando, a gente tá fazendo alguma outra atividade em casa, eu procuro escolher músicas que eu considero que vão aproximar a nossa família mais de Jesus Cristo. Enfim, eu sinto que tudo aquilo que nos aproxima mais de Deus vai fortalecer o nosso testemunho ou vai abrir portas para novas experiências espirituais. Quando tu estava falando, eu lembrei do discurso que foi dado nessa última conferência geral, Pilares e Raios. Foi dada pelo Elder Alexander Dushku. E tem muitas coisas que eu gosto nesse discurso, porque quando a gente pensa num testemunho, a gente muitas vezes a gente pensa a gente já conversou sobre isso, né, sobre ser uma grande experiência, mas a realidade, para a maioria das pessoas, 99% provavelmente, é que a gente recebe pequenos raios de luz, ele fala, né, pequenas experiências espirituais. E eu acho que também para 99% das pessoas, a parte mais difícil é você lembrar dessas experiências, porque todo mundo tem pequenas experiências ao longo da vida, mas a gente é falho. Nossa, eu tenho uma memória muito ruim, eu esqueço as coisas com muita facilidade, então eu sei que eu preciso, quando eu tenho uma experiência espiritual, eu preciso anotar essas experiências. Inclusive eu tô falando isso agora e me lembrei que semana passada eu tive uma experiência espiritual que eu sinto que eu devo anotar, porque eu vou esquecer e um dia eu vou precisar dela. Mas nesse discurso, o Elder, eu vou ler um pedacinho dele rapidinho, ele diz assim, Elder Alexander Dushku: "Vocês tiveram suas próprias experiências, suas próprias explosões de testemunho repletas de luz. À medida que reconhecemos, lembramos e reunimos todos esses raios, algo maravilhoso e poderoso começa a acontecer. Luz se apega à luz, a verdade abraça a verdade. A realidade e o poder de um raio de testemunho reforçam e se unem a outro, e a mais outro e a outro. Linha sobre linha, preceito sobre preceito, um raio aqui e um raio ali, um momento espiritual pequeno e precioso de cada vez, faz crescer dentro de nós um núcleo de experiências espirituais cheias de luz." E quando eu estava relendo isso e pensando sobre esse discurso dele, me veio à mente a experiência recente que eu tive de reler partes de um diário. Eu e o Weber, quando a gente casou, a gente criou um diário, conjunto, assim, para nossa família. Então, eu escrevia de vez em quando, ele escrevia e tal, e a gente escreveu muito nos primeiros 6, 7 anos do nosso casamento, e nos últimos 6 anos a gente escreve, assim, tipo, umas 4, 5 vezes por ano, mais ou menos. E a Mayara tem estado muito interessada em ver fotos nossas antes de ela ter sido adotada e como era a nossa vida, e ela começou a ler os nossos diários, o meu diário, o diário do Herbert quando ela era criança, e esse diário. E eu estava lendo com ela, e sozinha depois, e eu chorei lendo esse meu diário, de lembrar das experiências espirituais que eu já tive no passado, e a ponto, assim, de sentir o meu coração esquentar, assim, sabe, de sentir algo quente no peito
e eu senti como se eu tivesse acabado de viver algumas daquelas experiências, porque eu estava relembrando elas. E eu acho que isso é chave para a gente manter o nosso testemunho e é lembrar, encontrar uma forma de você não esquecer. Muitas vezes a gente está pedindo algo para Deus, ou pedindo uma confirmação, ou um sinal, ou alguma coisa que ele já nos deu. A gente já recebeu tantas, já teve tantas experiências no passado, mas porque a gente esqueceu, a gente pede de novo. E Deus, sendo muito misericordioso e muito bondoso, a maioria das vezes nos dá mais uma vez. Mas, assim como eu faço com a Mayara e falo pra ela: "Filha, poxa, eu acabei de te falar, tu não lembra? Querida, eu já te expliquei isso". Eu sinto que às vezes acho que o Pai Celestial não fala isso, e talvez eu não deveria falar, mas imagino que para ele deve ser a mesma coisa. "Poxa, Bianca, mas tu esqueceu? Eu te dei aquele raio de luz, aquele momento, aquela experiência, aquele sentimento que foi tão especial e tu esqueceu?". Muito legal. Muito. Fez eu pensar duas coisas, né? A importância de escrever, de manter um relato dessas experiências, mas também depois de voltar e ler, né? Uhum. Elas, que legal, que experiência bacana. Obrigada por compartilhar, Bianca. E outra coisa que eu peguei da tua resposta foi a consistência, né? Que é algo, é simples, mas consistente. Igual o negócio de memorizar as escrituras, que eu achei legal, que às vezes eu penso, eu quero memorizar isso, mas eu penso, mas aí eu tenho que dedicar tantos minutos, e eu tenho que ficar repetindo, repetindo, e usar alguma técnica legal de memorizar, quando é simples só repetir uma vez por dia, depois de 5, 10 dias, Uhum. pronto, né? Memorizado. E, e eu acho que é isso que eu me pego às vezes de não fazer as coisas, por achar é simples demais. E aí me lembrou do que tu mencionou do capítulo 33, né? Conta a experiência lá de Moisés e de olhar para a serpente e Uhum. ser curado. Às vezes parece tão simples que a gente pensa, não pode ser tão simples assim. E a gente não faz porque é tão simples, né? Que tansa que eu sou. Eu devia fazer porque é muito simples. Mas a chave não é o quão simples ou complicado, a chave é a consistência. Então, é aquele todo dia, toda semana, fazer as coisas que devem ser feitas. E eu adorei esse teu exemplo aí da memorização, especialmente. Uhum. Obrigada. De nada. Eu achei muito interessante o que foi mencionado ali no capítulo 34, quando a Alma tá, aliás, a Moleque, ele tá, primeiro, né, a Moleque e a Alma faziam um time muito legal, né. Ah, moleque! Ah, Moleque, que horror. Cara, não tem como falar o nome dele e eu não lembrar. Ai, enfim. Assim, fazem um time muito perfeito. Muito bom, muito bom. Achei muito legal, assim, que ele levanta e daí ele começa a ele reforça, né, tudo aquilo que a Alma acabou de ensinar, e daí ele expande, fala mais um pouco. Ele fala sobre a expiação de Jesus Cristo de uma forma muito linda também, que eu gostei muito de ler, a forma como ele fala ah, sobre o sacrifício, né, sobre a que Jesus Cristo ia fazer e sobre como a lei de Moisés seria cumprida, enfim. Mas eu achei muito legal ali nos versículos, deixa eu ver, 18 ao 26, que ele dá algumas ideias sobre como que o povo ou sobre o que o povo poderia orar. Porque não só primeiro, porque eles achavam que eles não podiam orar se não fosse na sinagoga, né. Aí a Alma vem e diz: "Olha, o profeta Enoque já disse que vocês não leram as escrituras? Ó, você pode orar no seu campo, na sua casa, seja lá onde for, né". E daí a moleque vem e fala: "Olha, mas vocês também podem orar sobre isso, isso e aquilo". E eles explicam tudo de uma forma que não tem como o povo não entender, de uma forma simples, né. Para. E eu achei muito legal como eles trabalharam em time para fazer isso. O Amoleque vem, ele reforça aquilo que a Alma ensinou e completa
com mais informações ensinando o povo o que precisa ser feito. Às vezes, é muito difícil ter essa parceria com os nossos parceiros, com os nossos cônjuges, assim, sabe. Não é sempre fácil, assim, eu gostaria que fosse, mas essa não é a realidade, né. A gente tem prioridades diferentes, formas de ensinar diferentes, tem coisas que eu acho importante que meu marido não acha tão importante assim, então eu vou enfatizar mais, ele vai enfatizar menos, enfim. Mas eu acho que é importante a gente quando fala de coisas que são referentes à salvação, né, o que é a doutrina de Cristo, a gente precisa estar na mesma página, e a gente precisa estar trabalhando juntos, ter uma fronte unida e ensinar os nossos filhos e complementar um ao outro, né. Mas eu achei muito interessante daí o conteúdo, né, que eles estão ensinando ali, que eu acho que é um conteúdo essencial para a gente ensinar aos nossos filhos, que eles podem orar ao Senhor a qualquer momento, pode ser dentro do coraçãozinho deles, pode ser em casa, a gente não faz oração só quando a gente acorda de manhã, à noite, antes de dormir, antes das refeições. A gente faz oração sempre que a gente precisar fazer oração, por causa das nossas aflições, como fala aqui, ou seja lá o que for, né. E daí a moleque vem e fala: "Olha, vocês podem orar pelo bem financeiro aí de vocês", né, ele fala sobre os rebanhos. Pra né, pela prosperidade da sua família, e tantas outras coisas, e eu acho que esse conteúdo também é importante, né, de ser ensinado no nosso lar. Mas eu gostei muito da forma como eles fizeram isso em time, assim. Eu tive pensamentos bem semelhantes. Essa coisa da oração, eu pensei sobre mim como mãe. Que às vezes eu penso que as minhas orações, tipo, de quando eu acordo e quando eu vou dormir, são bem mais ou menos, sabe? Eu acordo já pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, vou pôr no banheiro. E aí, É o parece básico que feito. eu bato os conceitos, exatamente. Quando eu vou dormir, eu já tô podre de cansada, né? Hã. Mas eu sinto que às vezes algumas orações que eu faço são momentos durante o dia a dia, sabe? Que são as orações que eu sinto que talvez contam mais. Mas quando fala, né? Clamar ele nos vossos campos, nos vossos aposentos, nos vossos lugares secretos, vossos desertos. Eu pensei, gente, clamai a ele na vossa cozinha, clamai a ele na vossa sala de estar, clamai a ele no banheiro. Se é quando você tá tomando banho, que é o único momento que você tem pra você mesmo, que seu filho não tá lá na barra da tua saia, né? Te chamando. Às vezes tá te chamando, tem na porta do banheiro, né? Clamai a ele, seja o momento que for. Ou quando você estiver lavando a louça, quando você estiver cozinhando, quando você estiver cuidando da criança. Clamai, 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 clamai. Porque não importa, Deus vai ouvir. E se a gente estiver constantemente buscando a ajuda dele, direção dele, né, compartilhando nossas frustrações, nossos desafios, não tem momento certo e momento errado. Igual com nossos filhos, né? Se eles vêm tentar falar com a gente, porque eles têm uma coisa importante para conversar, a gente vai dar tempo para eles. E ainda mais Deus vai fazer isso com a gente. E aí eu lembrei daquele hino, com fervor fizeste a prece, né? E aí tu falou de alma e moleque. Tá, mas espera aí, deixa eu só falar uma coisa rapidinho antes que tu mude Tá, o tá, tá, tá. pensamento. Eu acho que o versículo 38 do capítulo 34 resume o que tu falou. Diz assim: "E não mais luteis contra o Espírito Santo, mas que o recebais e tomeis sobre vós o nome de Cristo, que vos humilheis até o pó e adoreis a Deus em qualquer lugar que estejais, em espírito e em verdade, que vivais rendendo graças diariamente pelas muitas misericórdias e bênçãos que ele vos concede." É, viver rendendo graças. Ok, falou isso, me lembrou a sister da minha missão, a esposa do presidente. Alguém uma vez perguntou pra ela, né, quantas vezes ela orava por dia. E ela disse uma. Aí a pessoa ficou, oh, como assim? Eu começo minha oração quando eu acordo, eu termino quando eu vou dormir. Eu pensei, nossa, que legal, né? É meio que assim, o teu dia inteiro é uma oração. O dia inteiro você pode estar buscando estar conectada com Deus. E claro, é algo que eu preciso muito melhorar. Que às vezes eu acho, é bem aqui, eu sou igual aqui o povo pobre ali de
de Alma 32, que eu só lembro de orar quando dá ruim, mas que eu posso orar também nas coisas boas, eu posso, né? E cultivar uma conversa com Deus. E agora falando isso, eu lembrei do tipo minha mãe, agora nem tanto, por causa do fuso horário, é difícil, mais difícil de falar com ela, mas antes eu ligava pra ela às vezes várias vezes por dia, sabe? Do tipo, às vezes porque eu tava entediada e queria alguém pra conversar, às vezes porque eu tinha uma pergunta, às vezes porque eu queria compartilhar algo bonitinho que os meus filhos estavam fazendo, né? A gente pode buscar cultivar esse mesmo relacionamento com Deus. Contatar Ele, né? Fazer uma chamadinha de vídeo, Ele tá vendo tudo. Com Ele constantemente durante o nosso dia. Ah, tá, o outro pensamento que eu tive, antes que nosso tempo acabe, voltando porque tu falou de Alma e a Moleque. Eu não sei vocês, mas eu sinto que eu tô o tempo inteiro, o dia inteiro, não o dia inteiro, mas com frequência, quase todos os dias, eu tenho aqueles momentos que eu falo uma coisa pro meu filho não ouve, e aí eu tenho que virar pro meu marido e falar, ô, dá um reforço aí, tô Me precisando de reforço, ajuda. me ajuda. E é incrível a diferença que faz esse reforço. Às vezes parece tão simples, às vezes parece tão pequeno, mas esse reforço faz uma diferença, né? Eu falo, hey, back me up! E ele já sabe. Às vezes ele tem que me perguntar, o que que tu estava pedindo mesmo pra ele fazer? Ahn, mas aí ele vai e ele reforça. E eu sinto que isso tem muita importância para os filhos, né? Primeiro porque às vezes, não sei vocês quando era criança, mas eu às vezes, né, pedia uma coisa pra minha mãe, ela falava não, vou pedir pro meu pai. Então, eles precisam ver que a gente tá na mesma página, que a gente tem consistência, mas eles precisam ver a autoridade vindo dos dois. E eu sinto que às vezes até eu mesma, mas eu já ouvi de outras pessoas, às vezes ficarem inseguras de pedir esse reforço, com medo de elas estarem perdendo a autoridade. Tipo, porque meu filho não me ouve, eu vou ter que pedir ajuda pro meu marido. O papel da mulher, especialmente se você é mãe ali de tempo integral, você que tá sempre com os filhos, vai ter uma hora que os seus filhos vão se cansar de ficar ouvindo tu falar, mandar eles fazer tudo. E eu acho que é bem interessante essa dinâmica. E a gente vê isso nas escrituras aqui, no exemplo de Alma e a Moleque, que às vezes a gente precisa sentar no chão. Ali no versículo fala, né? Aconteceu que a Alma, tendo proferido essas palavras, sentou-se no chão. A gente precisa de um momento de descanso às vezes. A gente tem o direito de chegar e dizer: olha aqui, marido, eu não aguento mais, não tô conseguindo. A criança não tá me ouvindo. É tua vez agora. Uhum, Levanta aí e prega. uhum, uhum, E, e eu acho que quando a criança ouve de duas figuras de autoridade, tem muito poder. Muito, muito, muito poder. Então, eu pensei nisso quando eu li o versículo 1 ali, que ele sentou no chão, e aí o moleque começou a falar. E aí no 8 eu pensei isso também pra gente, às vezes, reforçar o que os nossos maridos estão falando. Ele fala: eis que eu próprio vos testifico que estas coisas são verdadeiras. De a gente buscar reforçar o que o outro tá falando, né? Não só, tá, ele falou isso e aí tu esquece, tu dá outra ordem, né? De lembrar, né? Você ouviu o que o teu pai te disse? O que foi que ele te disse? Ah, ele te disse pra colocar o prato na pia. Vamos lá, eu te ajudo. Vamos colocar o prato na pia. Então, eu acho muito poderoso e importante, essencial, essa parceria na, na parentalidade, no cuidado com os filhos.